estar aqui. Bom, boa noite, estudantes do curso de Gestão Pública e dos demais cursos que fazem essa disciplina de Políticas Públicas. Eu lembro da Gestão Pública pela associação aí com o nome, mas tem uma porção de outros cursos, pessoal de contábeis e outros cursos da gestão, né? Da administração e assim vai. Eu vou insistir de novo, eu estava ali participando do fórum. Vocês estão já na fase de produzir a TD1, não é isso? Deem atenção para isso, não deixe para o último dia, né? Eu vou ainda insistir no nosso tema, né? Porque assim, a gente discutiu lá no fórum bastante, em algumas turmas, né? Houve um bom debate, quando a gente monta o fórum, só para vocês entenderem isso, que às vezes alguém fala assim, eu entrei lá no fórum, só tinha a minha contribuição. Tem caso. Quando a gente abre o fórum, a gente separa por cursos. Então, assim, quem é da gestão pública faz só estudante de gestão pública, só da administração, só de contábeis, só e assim vai, né? E alguns cursos, ou porque tem poucos estudantes fazendo a disciplina, e aí, sei lá, né? Pouquíssimos, assim, tem 3, aí um entra e 2 não, pronto, fica sozinho, né? Em outros cursos, a disciplina é obrigatória, então tem mais gente, e assim vai. Enfim, é por isso que acaba acontecendo uma grande participação, né? Tem uma ali que tem quase 100 entradas, e eu tenho uma só. Eu tentei dialogar ali com vocês também, interagir, chamar atenção para o nosso tema, né? E também quando a gente estava saindo um tanto do tema proposto, mas quero insistir ainda numa coisa que me parece que para alguns ou para a maioria ainda não ficou clara perfeitamente, né? Vamos fazer um caminho então diferente daquele que nós fizemos na nossa última aula, da outra vez que a gente discutiu esses temas. Tudo bem, quando a gente fala de política pública, vem imediatamente à cabeça a ideia de bem-estar, de interesse coletivo, do que é importante para o povo, do modo geral, e assim. Não está errada essa percepção. Mas ela serve para a vida cotidiana, para a gente resolver essas coisas de maneira muito rápida. Quando a gente tenta estudar isso mais de perto, isso exige um tanto mais de atenção. Porque há coisas que nós não conseguimos resolver com essa definição. Ora, se as políticas públicas têm em vista tornar a vida da população melhor, têm em vista o bem-estar coletivo e etc., etc., quais são as dificuldades encontradas para viabilizar isso? Aí, de novo, elas são técnicas só? É problema de recurso? É falta de recurso? Alguém pode até usar esse argumento, é falta de recursos, tá? De recursos públicos que podem ser investidos em políticas públicas. Tá bom, nós resolvemos isso com uma reforma tributária. Só que quando nós falamos, por exemplo, em reforma tributária, vocês acham que isso também é algo só técnico? Ou isso envolve interesses de classes sociais, de frações de classe, de setores específicos, assim como as políticas públicas também. Então, assim, se eu falasse, olha, eu vou resolver o problema dos recursos, como? Nós vamos ampliar a arrecadação do Estado. Aí você tem uma série de discursos ali, não, que não pode ter mais impostos, pode não sei o quê, né? E a crítica aos impostos e pura e simplesmente, e fica de novo aí no verniz da coisa só. Agora, nós temos países, e muitos países, aliás, a maioria, quase todos os países, todos os países, né, que tem, se a gente pegar um índice só, que é o IDH, né, superior ao do Brasil, eles têm tributação superior à do Brasil, a carga tributária é superior à brasileira. Países onde nós temos um nível bem reduzido de desigualdade social e, ao mesmo tempo, um alto índice do IDH, você pode ter um número reduzido de desigualdade social e está todo mundo vivendo no nível da pobreza ali. Então, né? Isso não adianta muito.
Mas se você tem um nível bem reduzido de desigualdade social e, ao mesmo tempo, um nível de vida elevado, vocês vão perceber que nós temos cargas tributárias altíssimas. E isso garante a vida coletiva. Boa noite, Selma. Selma apareceu. Então, isso garante a vida coletiva. Ali você percebe que há gente pensando em políticas públicas, em políticas sociais e investindo nisso de uma maneira, de fato, pensando no bem-estar geral. Então, o que eu estou querendo que vocês parem para refletir é no seguinte: as políticas públicas elas têm essa definição geral por bem-estar coletivo e etc, etc. Ótimo. Só que assim, nós temos que pensar nas nossas condições, nós temos que pensar se isso é técnico ou não. Daí que entra a questão da política. Quer dizer, isso não é só técnico, e mesmo que fosse técnica, não é imparcial e neutra. Quem decide quais são os procedimentos, quais são os processos todos que devem ser conduzidos para implementação, avaliação, para implementação, de fato, né? E depois para avaliação até dos resultados da política pública, quem define esses critérios todos também não está isento da realidade objetiva e dos interesses sociais, etc. Então, está faltando um pouco de massa crítica aí. Um pouco de massa crítica, inclusive, para quem acha que tem. E aí isso é muito louco. Pensa assim, ó, quando nós definimos as coisas de maneira muito geral, então assim, olha, a política apareceu lá de novo, o negócio da Grécia, não sei o quê. Ótimo, a gente partiu lá nas nossas aulas assim. Só que depois nós vamos, né, acrescentando elementos ali importantes. Mas se a gente pensa assim, de um jeito bem simples, tá? A polis é o quê? É a cidade. A origem dessa palavra política está relacionada à polis grega, que era a cidade, era o espaço ali. Então, a polis é a cidade. Quem é o político? É todo aquele ser humano que vive na cidade. Nesse sentido da definição grega, todos nós somos políticos. Nós pertencemos à cidade, à polis. Assim como se você pegar a derivação latina, né? Nós somos todos cidadãos, porque nós pertencemos todos à cidade, que é um termo de origem latina. Então, nesse sentido geral, né? Quem é o político? O político é só o governante? O político é só o gestor? É só aquele que foi eleito ali, não sei o quê? Não. Nós todos somos os políticos. Né? E o que é a política, então, nesse sentido geral? Nesse sentido geral, a política é a ação social, então a ação de cada um de nós no espaço público, né? A ação no sentido de algum interesse que é necessariamente coletivo, que não precisa ser geral necessariamente, certo? Então, nesse sentido amplo do termo, assim, ainda geral, nós já saímos um pouco da ideia de que político é quem tem um mandato porque foi eleito, né, e de que as questões são técnicas e por aí vai. E dessas definições mais gerais ainda e fora da realidade, de que o cara, a gente elege as pessoas e eles cuidam do bem-estar coletivo e para todo mundo e tal. Olha, isso não corresponde à realidade objetiva. A gente tem que ir para além das aparências. Como é que a gente vai para além das aparências nesse caso? Primeiro, então, não identificar a política e o político com o Estado. E não identificar interesse coletivo, interesse social ou justiça social somente como instrumento à figura do Estado. Porque o Estado não é, historicamente ele não surge para isso. Ele não é um instrumento para realizar justiça social. Legal, você vai encontrar, se você estudar a teoria clássica do Estado, você vai encontrar gente defendendo isso. Quem vai defender isso? Tem gente que vai dizer que esse nosso tipo de Estado aqui, aliás, o Estado vai se apresentar assim, né? Nas leis, na Constituição e para todos os lados.
O Estado vai se apresentar assim por quê? Porque ele está amparado numa concepção de Estado do movimento iluminista, de uma galera que nem viveu a sociedade capitalista, eles viveram na antessala da sociedade capitalista, debaixo ainda do Estado absolutista, que vivia dentro das estruturas feudais, né, e da expansão mercantil. E esses caras, então, eles vão inventar ali a ideia de um Estado com a divisão dos poderes, que se fiscalizam e etc., e que seria um Estado de todos e para todos, o Estado, como vai dizer a Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Ora, isso pode ter servido naquele processo revolucionário francês, mas qualquer um que tenha um pouquinho de paciência e não seja dado às fantasias e às mistificações da realidade, pode constatar facilmente que esse Estado nunca existiu. Ele nunca foi promotor da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Ele sempre foi representante dos interesses de determinados setores, de determinadas classes, de determinados interesses. Há uma disputa pelo controle do Estado. E por que existe essa disputa? Porque esses setores, esses grupos de interesse, essas frações das classes sociais disputam entre si o poder do Estado para poder organizar a sociedade à luz dos seus interesses. E isso não tem nada a ver com capitalismo e comunismo, tá? Antes que alguém embarque nessa aí. Nós estamos falando do Estado capitalista mesmo. Porque para construir outra forma de organização da vida social, outras estruturas, você precisa passar por um processo de revolução histórica e social. Assim como aconteceu na passagem do feudalismo para o capitalismo ali da Europa. Esse Estado que nós temos agora, ele é produto da ordem capitalista surgida desse processo de transição, do feudalismo ao capitalismo. Do capitalismo para outra forma de organização da vida social, seja ela qual for, né? Nós teríamos um longo processo de transição de novo, aí é outra coisa. Então, dentro da própria ordem capitalista, portanto, nós temos diversos interesses em jogo, né, que tentam controlar o Estado que é burguês, dessa ordem, e fazer com que ele atue de acordo com seus interesses. Os trabalhadores ficam aonde aí no geral, né? E aí eu incluo aí os setores médios, etc., e os trabalhadores manuais, intelectuais. Os trabalhadores, o Estado pertence a eles nesse sentido? Não. Mas como é que nós atuamos nisso? Nós podemos participar de grupos organizados, de movimentos populares, de partidos políticos, etc., etc., ou de movimentos muito específicos que exercem pressão de que maneira? Né? Com manifestações sociais, com a greve, como os trabalhadores podem fazer, com outras movimentações, etc., de maneira que eles conseguem exercer uma pressão sobre o Estado e forçar determinadas concessões, que são as conquistas que os trabalhadores podem ter. Em sociedades que têm uma reduzida desigualdade social, a capacidade de organização dessa outra classe aqui, né, e dessas conquistas, ela é muito maior. Portanto, a vida flui de um jeito diferente, e as políticas públicas tendem a atender a essas definições mais gerais, mais de perto, a ideia do bem-estar coletivo, não sei o quê. Em sociedades profundamente desiguais como a nossa, e vejam, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Tá? Então, não viajem na berinjela, né? Está entre os 10 mais desiguais do mundo, historicamente. E de um tempo para cá tem piorado, inclusive. Né? Nos últimos 8 anos piorou. Era a 6ª economia do mundo, caiu para a 10ª, sei lá quanta, e despencou também
nesse quesito da desigualdade social. É o índice de Gini que mede isso. Em países profundamente desiguais, essas políticas públicas elas são mais complicadas. E é por isso que, no nosso país, nós não encontramos, né, como compensatórias políticas que tornam a vida desses outros setores, né, que não detêm o poder e o controle do Estado, que tornam mais razoáveis, né, as condições de vida dessa população. Quer dizer, há uma incidência muito grande, né, da exploração do trabalho, uma incidência muito grande ali de tentativa, inclusive, de se revogar conquistas históricas, veja o que fizeram com a legislação trabalhista e etc. E, inclusive, a tentativa de convencer os trabalhadores que isso é razoável. Vejam, o nome disso é política. Ah, mas eu não acho que é assim. Eu acho que nós temos todos que dar as mãos e fazer ciranda em volta do Palácio do Planalto e pedir para Jesus para abençoar todo mundo e a gente ser feliz. Tá bom, você pode até acreditar nisso, mas as coisas não funcionam assim. É isso que lá no fórum eu estava percebendo ali e a gente tem que pensar nisso. Ora, a realidade objetiva não corresponde aos nossos desejos. As coisas não são aquilo que a gente gostaria que elas fossem. A ciência serve para a gente analisar as coisas e conhecê-las como são, não para descobrir que elas correspondem aos nossos desejos. Não é isso? E daí precisa sair um tanto desse universo de ilusão. Por quê? Porque enquanto a gente fica nessas definições muito gerais e na negação da realidade objetiva, o que acaba acontecendo é que nós vamos atribuir a terceiros as responsabilidades de alguns governos, tem gente fazendo isso lá no fórum, dizendo que o nosso problema é porque aí você tem os dois extremos, aí esse Corinthians e Palmeiras que as pessoas estão vivendo aí nessa loucura. Não, é porque esse governo é o governo do demônio e então ele desgraçou tudo. E se tirar esse aí, nós resolvemos nossos problemas todos. Não resolvemos, nós não resolvemos historicamente desde a colônia. É claro que isso aí agravou bastante, não há dúvida. E os dados, né, nos dizem isso, não é a vontade de cada um. Né? Mas, de outro lado, tem alguém dizendo lá, não, mas o problema é que esse governo não consegue governar porque o STF não deixa. Por favor, isso não é verdade. Isso não corresponde à realidade. A nossa política econômica, por exemplo, ela foi muito bem pensada, planejada e executada desde o início disso aí, desde o golpe ali do Michel Temer, exatamente dessa maneira, com redução de salários, com estagnação dos salários, com perda de poder aquisitivo, com volta de inflação, e essa coisa toda. Por que isso? Porque querem destruir o Brasil. Cara, as coisas não funcionam assim. Não existe o Brasil para ser construído e o Brasil para ser destruído. Existem interesses de grupos muito distintos. Tem frações de classe ganhando muito dinheiro com a condição que nós estamos vivendo aqui. No mundo todo. Houve um processo de concentração de riqueza nesse tempo nosso aqui, somado com a pandemia e etc. Então, assim, não caiam em ilusões, né? Foi a pandemia que desgraçou tudo, agora é a guerra lá da Ucrânia. Porra, não é verdade isso. As coisas estavam assim, né? E sendo encaminhadas para isso, né? Nós, como gente que estamos estudando esses processos, precisamos tentar nos livrar dessas meias-verdades, né? E uma meia-verdade é sempre uma meia-mentira, nos livrarmos dessas meias-verdades para que a gente possa analisar a realidade como ela deve ser analisada. Não existe paraíso, não existe o governo do paraíso e o governo do inferno. Mas existem interesses que motivam esses governos, a gente precisa saber identificar isso. As políticas públicas, elas derivam dessa relação que é, para usar uma palavra só, que nós chamamos de uma relação de poder. Certo? Então, assim, sem aquela... Sabe, vamos deixar essa discurso moralista, essa conversa... Vamos botar o pezinho no chão e olhar as coisas como são, objetivamente.
né? E isso vai nos ajudar a analisar melhor essas questões. Tá bem? A Selma e o Douglas me acompanharam aqui fielmente. Eu peço desculpas de não ter. Boa noite. Tudo bem, Selma? Não deu tempo de abrir aqui para a gente poder conversar mais hoje, mas porque eu queria, para poder encerrar essa parte, né, que exige um pouco mais, bem, Douglas, exige um pouco mais de análise crítica desse processo, eu queria chamar a atenção do pessoal aí de um jeito um pouco mais incisivo, né, para ver se a gente avança. E eu vi lá a reportagem da tua cidade, hein, Selma? Viu? Assisti, pô. E eu achei legal que eles falaram que não tem como construir mais casa, né? Quem mora aí, não tem mais como ninguém chegar, né? Na verdade, aqui você não consegue, às vezes não consegue nem casa para alugar, na verdade. Vocês criaram, tá vendo? Tá vendo? O que a cidade fez? Criou uma política protecionista na forma de vida local. É razoável que se faça isso, né? O que as pessoas... Mas você vê, dá para a gente usar até isso aí para discutir isso que a gente está falando agora. O que a gente precisa é discutir essas coisas claramente, né? E não criando ilusões. Né? Isso é muito boa. Às vezes, de vez em quando, aparece uma casa para vender, assim, que o pessoal, por algum motivo, vai mudar de cidade, tudo. Mas é muito difícil. As casas que tem de aluguel aqui é alugado para as famílias daqui mesmo, né? Quem já mora aqui, tudo. Raramente vem alguém de fora, cai de paraquedas, igual eu aqui. E que vai se ampliando, né? Eu vi lá que ele disse que a redução do número de habitantes é por conta de morte mesmo, não é porque tem jovens saindo, né? Isso é interessante. Assim, na verdade, os jovens saem, mas assim, eles porque aqui não tem, a gente não tem uma faculdade, não tem nada, então às vezes isso obriga a pessoa a sair, porque não tem como, né? Tem cidade grande perto, né? A gente tem a cidade mais próxima aqui, que vão colocar que a pessoa dá para ir para estudar e tudo, é Bom Despacho, né? Tá. Fica a 150 quilômetros, mais ou menos. Caramba, 110 quilômetros. É bastante. 110 quilômetros. O pessoal que estuda em Bom Despacho geralmente vai e volta. Tem um carro da escola que sai aqui para levar eles para lá, espera acabar a aula e volta trazer de volta. Pensou todo dia, 200 quilômetros. Todo dia. Às vezes a gente mora em cidade grande e você passa também 2 horas, 3 horas no trânsito. Agora, outras pessoas que optam por cidade mais longe, né? No caso, vamos colocar Divinópolis, que seria a próxima, geralmente vai para lá e fica lá, né? Durante durante a semana, volta no final de semana, e tem o pessoal que sai para fazer faculdade, igual minha nora, por exemplo, né, que saiu daqui e foi fazer faculdade federal, ela fez em São João del Rei, e de lá já triou o caminho dela, né? Eles se casaram, ela e meu filho, foi para ir para São Paulo para sofrer. Tá trabalhando aí, né? Para sofrer, porque fala para eles ir embora, não vale a pena, não. Nossa, não adianta falar, não, esses jovens não escutam pai e mãe, não. Eles estão... Mas é ilusão de um tempo só, depois passa. Eles estão dando aula aí, os dois são professores aí, já estão se estabelecendo aí, mas bom. Fora isso, quase não sai mesmo, não. É muito pouco. Ainda bem, né? Bom, muito bem. Eu tenho outra dessa em 5 minutos. Douglas, quer dizer alguma coisa? Uma dúvida? Não, eu peguei pela metade a aula hoje, eu não consegui entrar no começo, né? Vou pegar o começo da aula daqui a pouco para ouvir, mas eu tenho mais uma aula também agora, às 7h30. Legal. Não, assiste mas depois, eu agradeço. Qualquer dúvida, escreve. Tá, perfeito, professor. Obrigado. Eu peguei pela metade a aula hoje, infelizmente. Se você assistir desde o começo, vai parecer em algum momento que eu tô meio bravo, mas não tô, não. É só não, tudo bem. a necessidade de falar rápido muita coisa, então vamos organizar isso aqui. E às vezes eu falo assim, o pessoal fala, pô, o cara tá nervoso. Pô, não tô, não. Não. Mas só uma pergunta, professor, não sei quanto tempo, mas o Google Meet talvez não solucionaria esse problema de meia hora, de 20 minutos? O problema não é nem os 20, que nós já passamos os 20 aqui do Zoom, né? É um problema de horário mesmo, que eu tenho essa aula das 7 às 7h20 e uma das 7h30 às 7h50. E depois tem outra às 8, o grupo de estudo da filosofia, assim vai.
Então, perfeito. daqui 4 minutos eu tenho que estar na outra aula, de qualquer maneira. Né? Então, A minha também vocês agora, também, 7h30. né? Mas obrigado, Então, professor. essa correria, mas é legal, pelo menos dá para encontrar vocês aqui de vez em quando. Eu vou lá Tá então, bom, gente. então. Obrigado. Selma, Douglas, obrigado pela companhia. Obrigado. Qualquer coisa, escrevam aí. Abraço para Tudo bem. vocês. Abraço, com Deus. Tchau, Douglas.